Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar as coleções Somente Leitura, focando na coleção Read Only Collection. As coleções Somente Leitura são estrutura de dados que permitem que os dados sejam acessados, mas não modificados, e elas estão presentes no namespace System Collections Object Model. Existem várias coleções Somente Leitura na linguagem C#, que são usadas para armazenar dados em uma estrutura de dados específica. Eu vou focar na coleção Read Only Collection, que fornece a classe base para uma coleção Somente Leitura genérica. E ela é criada a partir de uma coleção mutável. Essas coleções Somente Leitura, elas são criadas a partir de uma coleção que é mutável, que pode ser um array ou um list. Naturalmente, existem outras coleções Somente Leitura neste namespace, como por exemplo, a coleção Read Only Dictionary, que representa uma coleção Somente Leitura genérica de pares chave-valor e que é criada a partir de um dicionário mutável. Mas eu vou me ater apenas à coleção Read Only Connection. Dessa forma, as coleções Somente Leitura, elas são usadas para fornecer acesso somente leitura a coleções existentes ou para criar coleções que não podem ser modificadas após a sua criação. Isso pode ser útil em cenários onde você deseja proteger os dados ou deseja garantir que os usuários não modifiquem acidentalmente a coleção original. Então, a coleção Read Only Connection, ela possui um construtor, representado por este código, que vai inicializar uma nova instância da classe Read Only Connection a partir de uma lista ou de um array. Dessa forma, Read Only Connection do tipo T é uma visualização somente leitura da coleção ilist de T que foi especificada aqui. Eu vou dar um exemplo de código aqui mostrando como usar esse construtor. Então aqui nesse código eu estou definindo uma lista de strings com os nomes dos planetas e estou criando aqui uma coleção planetas, que é uma lista. E a partir dessa lista, eu usando o construtor Read Only Collection, eu defino aqui o tipo string, a minha lista, e eu vou ter aqui em lista planetas uma coleção somente leitura. Uma outra forma de criar uma coleção somente leitura a partir de uma lista é usar um método asReadOnly de lista de T, que vai retornar um invólucro Read Only Connection, somente leitura, para a coleção atual. Esse método ele está presente no namespace System Collections Generic. Vou dar um exemplo de código de utilização deste método. Então aqui eu tenho a coleção planetas, que é uma lista de string com o nome de alguns planetas. E aqui eu estou usando o método asReadOnly. Na minha lista, ele é do tipo list. E aqui a nova lista vai ser uma coleção somente leitura. Então aqui esse método é usado para obter uma implementação da interface genérica somente leitura, que vai encapsular a lista original, que no caso aqui seria planetas. Então internamente esse método asReadOnly, ele vai chamar o construtor Read Only Connection, e nesse construtor a lista ou array aqui é recebida como uma instância de ilist de T. É assim que funciona esse método. Então eu tenho essas duas opções para mim criar coleções somente leitura a partir de uma lista ou um array mutável. Essa coleção ela tem três propriedades. Count, que vai obter o número de elementos na instância da coleção somente leitura. O item, que vai obter um elemento no índice especificado. E o items aqui é uma propriedade que vai retornar a list que a coleção envolve. Essa propriedade aqui é protected. Então geralmente nós trabalhamos com count e com item. São os mais usados. E nós temos os seguintes métodos nesta coleção. O método contains, que vai determinar se um elemento está presente na coleção somente leitura. O método copyTo, que vai copiar os elementos da coleção para um array unidimensional compatível. Ele vai criar um novo array, ele vai começar no índice que eu especificar aqui, no array de destino. Então eu defino o array e o índice a partir de onde eu vou iniciar a cópia. GetEnumerator vai retornar um enumerador que vai iterar pela coleção. E o método indexOf vai pesquisar o objeto especificado e vai retornar o índice com base 0 na primeira ocorrência da coleção que ele encontrar. Então esse método ele vai executar uma pesquisa linear. Então ele é uma operação ON. E ele vai determinar a igualdade aqui para fazer a pesquisa usando o comparador padrão e Equality Compiler de T default. Então observe que aqui nos métodos da coleção
Read Only Connection, eu não tenho os métodos add, remove ou clear, ou seja, os métodos que modificam a coleção não estão presentes nessa coleção, justamente porque esse é o objetivo de usar essa coleção, você não permitir que ela seja alterada, modificada. Então agora eu vou para a parte prática aqui, ó. Eu tenho um projeto console criado no Visual Studio 2022, ó. Estou usando o Netset e aqui eu vou mostrar as principais propriedades e métodos em ação. Então, ó, eu vou partir de uma lista de strings com os 4 nomes dos planetas telúricos aqui do nosso sistema solar. Então, para mim criar, ó, eu tenho uma lista de string, é totalmente mutável, né? Eu posso incluir, alterar, tenho todos os métodos para poder alterar essa lista, essa coleção. Então, olha, se o meu objetivo é criar uma coleção que não possa ser alterada, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar aqui lista planetas, a nova coleção, vou dar um new e vou usar, ó, o construtor Read Only Collection. Observe que quando eu faço isso, ó, o namespace System Collections Object Module já é incluído para o padrão. Então eu estou criando aqui agora, ó, uma nova coleção partindo da minha lista de string que foi chamada de planetas. Olha. Então observe aqui, ó, lista planetas é Read Only Collection de string, é uma coleção somente leitura. Uma outra forma seria eu usar o método as read only, por exemplo, vou chamar nova lista aqui, ó, usar a minha lista planetas, vou dar as read only, ó. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho uma coleção do tipo read only collection, ou seja, somente leitura. Eu vou usar a lista planetas para mostrar as propriedades da coleção read only collection. Então a primeira coisa que eu vou fazer é listar os itens da coleção. Então eu posso fazer isso, né? Para isso eu uso o for each var planeta in planetas, que é a minha coleção, lista planetas, né? Lista planeta. E aqui eu vou exibir os nomes dos planetas. Então, ó, eu estou iterando na minha coleção, ó, Read Only Collection, somente leitura. Eu posso fazer a iteração. Então, se eu executar, olha, eu vou ter a lista dos planetas na minha coleção somente leitura. Olha aqui, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Posso também obter a quantidade de itens da coleção, olha. Então, para isso, eu uso o método, ó, count, de lista planetas. Posso verificar se eu tenho um item na coleção, por exemplo. Vamos supor que eu quero verificar se Júpiter está na coleção. Então, para isso, eu vou usar o método contains. Então, aqui eu estou usando o operador ternário. Se isso for verdadeiro, ó, se Júpiter existir na minha lista, eu vou retornar sim. Caso contrário, eu vou retornar não. É isso que significa essa linha de código aqui, ó. Estou usando o operador ternário. Então, aqui vai retornar um boolean. Eu vou verificar se isso é verdadeiro ou falso e vou retornar sim ou não, ao invés de true ou false. Então, vamos executar e vamos ver aqui, ó, o resultado. Olha aqui, ó. Eu tenho 4 planetas, ó, 4 elementos na coleção. E Júpiter está na coleção? Não, não está, tá vendo? Ó? Não. É Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então aqui eu mostrei a propriedade contains, aqui é a propriedade count. Agora eu vou obter um elemento a partir de um índice. Por exemplo, eu quero o planeta de índice 3, ó. Então eu vou a lista planetas, ó, entre colchetes eu coloco o índice. Então, ó, começando com 0, ó, 0, 1, 2, 3. Então aqui vai ser Marte, né? É com base 0. Então o primeiro elemento tem índice 0, o segundo 1, o terceiro 2, o quarto 3. Vamos executar e ver o resultado. Olha aqui, ó, Marte, índice 3, Marte. Eu posso também obter o índice do planeta. Vamos pegar o índice da Terra. Então, olha, agora eu estou obtendo o índice de um elemento. Para isso eu uso o método indexOf. Aqui eu estou usando a propriedade item, né? Passando o valor do índice. Aqui eu estou definindo o nome do elemento. O indexOf vai fazer uma pesquisa e vai retornar o índice. A Terra, ó, ela possui o índice 2. 0, 1, 2 e Marte é 3. Então, executando, ó, olha lá, ó, índice do planeta Terra 2, tá vendo? O índice 3 é Marte. Então aqui, ó, eu estou usando o método indexOf. Então agora eu vou mostrar uma característica que vai fazer o seguinte. Embora eu tenha criado aqui uma lista somente leitura, se eu tiver acesso à coleção original,
que é a minha lista de planetas, ó, é a lista, e alterar essa lista, isso vai se refletir na minha lista somente leitura. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou inserir um novo elemento na lista original. Eu não posso fazer isso aqui, ó, na lista de planetas, porque, ó, lista planetas, diretamente, eu não tenho um método add, tá vendo? Ó? Eu não tenho um método para incluir elemento. E se eu tentar atribuir um elemento a um índice aqui, ó, alterando, ó, tá vendo? Eu tenho um alerta do compilador, ó. É somente ele está falando que essa propriedade aqui, ó, do índice, não pode ser, eu não posso atribuir um valor, olha, é somente leitura. Então, na minha coleção lista planetas, eu não posso fazer isso diretamente. Mas se eu alterar o valor da lista original, nós vamos ver que ela vai se refletir aqui na minha coleção somente leitura. Então, ó, eu vou inserir um novo elemento na lista original. Vou usar o índice 4, que vai ser aqui no final da minha lista. Então, eu vou fazer assim, ó, vou usar aqui a minha lista, planetas, vou dar um insert, que é um método de list, vou dar o índice e vou dar o nome do planeta que eu quero incluir, ó, Plutão. Então eu incluí. Então agora eu vou exibir a lista novamente, né, para a gente verificar se eu alterando a lista original, ó, planetas, a minha lista de planetas, que é somente leitura, ela vai conter o elemento que eu incluí aqui, ó. Vamos ver se isso é verdade. Então observe, ó. Olha aqui, ó. Plutão está fazendo parte da minha lista planetas, tá vendo? Ou seja, alterando a coleção original, isso se reflete na coleção somente leitura. E agora, para concluir essa parte aqui, ó, eu vou copiar, mostrar o método copy to, né? Vou copiar os elementos da coleção para um array unidimensional. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou primeiro criar um array que eu chamei planetas array, que vai ser um array de string. Qual que vai ser o tamanho dele, ó? Vai ser o tamanho da minha coleção lista planeta mais 2 elementos. Então, como atualmente eu tenho 5, aqui eu estou criando um array de 7 elementos inicialmente. Então, eu estou reservando espaço. Aí, ó, eu vou usar o método copy to, lista planetas, copy to. Então, aqui eu tenho que fornecer o nome do array e o índice a partir da onde eu vou copiar. Então, a partir do índice 1. Então, observe que eu não tenho 7 elementos para copiar, né? Eu tenho só 5. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Plutão, que eu me incluí aqui, né? Ó, incluí Plutão aqui. E eu estou copiando para esse array a partir do índice 1. Então, o índice 0 não vai conter elemento, nem o último índice vai conter elemento. Então, agora eu vou exibir o conteúdo de planetas array, ó. E para destacar a exibição de todos os elementos, eu estou incluindo aqui, ó, quando ele for vazio, aspas duplas, tá vendo, ó? Estou colocando o caractere de escape barra aspas duplas, para ele incluir uma aspa dupla quando o elemento for vazio. Então, ó, se eu executar, ó, olha aqui, ó. O array copiado possui 7 elementos, como eu falei, tá vendo? Ó, o índice 0 não tem elemento, por quê? Ó? Porque eu mandei ele copiar a partir do índice 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 7, então o 0 e o último estão vazios, tá vendo? Ó? Então, o copy to funciona assim. Então aqui o que cabe destacar é que se você alterar a sua lista original, isso se reflete na sua lista somente leitura. Então você tem que proteger a sua lista original. Não adianta você criar uma coleção somente leitura e passar essa coleção para uma outra tag ou um outro método, se a tua coleção original estiver pública. Qualquer um que puder alterar a sua coleção original vai basicamente estar alterando a sua coleção somente leitura, né? Então agora eu vou mostrar um outro exemplo aqui, ó. Vou fechar esse programa, vou mostrar um outro exemplo aqui, ó. Vou vir aqui em exemplo 2, vou definir ele como set startup. Vamos ver o caso quando nós temos aqui, ó, um tipo complexo. Então, ó, eu tenho uma classe aqui, ó, que eu chamei de exoplaneta. Defini uma propriedade de nome e defini um método aqui, ó, getExoplanetas, onde eu estou retornando uma lista de 3 exoplanetas. Próxima Centauri B, Kepler 186F e Gliese 1061C. Então eu vou criar uma lista somente leitura usando esse tipo complexo, esse tipo, né? Como que eu faço? Eu vou até copiar e colar aqui, ó. Criei aqui uma variável exoplanetas, ó. Usei o construtor readOnlyConnection, passei o tipo e aqui, ó, eu estou chamando o método getExoplaneta, que vai me retornar essa lista. Então aqui é como se eu estivesse passando a lista a partir da onde eu quero gerar minha coleção somente leitura. Então, ó, exoplanetas é uma coleção somente leitura. Muito bem, então se eu tentar alterar aqui, ó, alterações não permitidas.
Se eu tentar alterar, por exemplo, da exoplaneta, se eu tentar alterar usando o índice, vamos, por exemplo, eu vou tentar alterar incluindo aqui um novo nome para o índice 0. Ó, o compilador não permite, né? Fala, ó, essa é somente leitura, então isso aqui não é permitido. Se eu tentar fazer a mesma coisa criando uma instância da minha entidade, também não vou conseguir, ó, atribuindo aqui usando o índice, porque ele vai falar, né, ó, que esse índice aqui, ó, não é acessível, eu não posso atribuir valores ao índice, porque ele é somente leitura. Muito bem. Acontece que se eu usar aqui a instância da minha coleção, acessar o índice e acessar a propriedade nome, ó, e atribuir um valor aqui, ó, observe que aqui o compilador não reclamou. Então vamos ver aqui se eu vou conseguir, listando a coleção exoplanetas, se eu consigo alterar, né, substituir aqui o primeiro elemento, que é Próxima Centauro B, por Kepler 442b. Então eu vou executar, ó, e nós vamos ver que olha aqui, ó, eu consegui substituir, ou seja, alterar a coleção. Então, quando o tipo aqui, ó, T de Read Only Collection for um tipo complexo, como uma classe, um tipo aqui que eu definido pelo usuário, os itens individuais da Read Only Collection aqui, no meu caso exoplanetas, podem ser modificados, como eu mostrei aqui, ó, alterando os valores de suas propriedades ou chamando um método do tipo complexo. Então, ó, isso mostra que essas coleções aqui, elas não são imutáveis, eu consigo alterar quando eu tenho esse cenário. Então tem dois cenários aqui que eu posso alterar a coleção. Se eu alterar a coleção original e se eu estiver usando um tipo complexo aqui, ó, no tipo T de Read Only Collection, como eu estou usando aqui exoplaneta, que é um tipo complexo. Como que eu resolvo esse problema? Aqui, ó, eu vou mostrar uma possibilidade de você resolver isso. Aqui, ó, uma forma de resolver isso, primeiro, tornando a tua lista original privada, private. E em segundo lugar, definindo aqui, ó, uma forma de quem for consumir essa classe obter a sua coleção somente leitura. E depois definir aqui uma forma de um usuário poder incluir um elemento na sua coleção de uma forma gerenciada. Aqui, ó, neste exemplo, eu estou fornecendo um acesso controlado à coleção somente leitura. Então o cliente não vai poder, por exemplo, adicionar planeta diretamente na coleção. Para isso ele vai ter que usar esse método aqui, ó, adiciona planeta. Então a minha lista de objetos também é privada, ele não consegue alterar, ela só é visível dentro dessa classe. Aqui eu estou retornando uma coleção somente leitura, né, porque o usuário vai precisar iterar na coleção. E para poder incluir um elemento na coleção, ele vai ter que usar esse método, ele não tem acesso direto à lista de objetos. Essa seria uma forma de eu garantir que a minha coleção não vai ser alterada. Então, quando você usar essa coleção, você tem que atentar para esses detalhes. Você não deve achar que, pelo nome Read Only Collection, você não vai conseguir alterar ou modificar essa coleção. Então, era isso esta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.